Sejam bem-vindos a mais um episódio do Investindo com Yuri. Aqui eu ensino o caminho para você dobrar o seu dinheiro em até 90 dias com segurança. Eu sou Yuri Wagner e o tema de hoje é como investir com menos de R$ 30. Yuri, o que significa investir? Investir basicamente é você separar parte do dinheiro que você ganha hoje, pensando no futuro, pensando em aumentar esse valor, pensando em aumentar seu patrimônio, pensando em alguma compra específica que você quer fazer. De repente você quer comprar um carro, você quer dar entrada numa casa, você quer fazer uma viagem, você quer ter mais liberdade, quer proteger o seu patrimônio. Então isso você faz através dos investimentos. Yuri, é possível começar com menos de R$ 30? É claro que sim, é claro que é possível você começar a investir com menos de R$ 30. São muitas opções de investimento que te permitem começar com menos de R$ 30. Algumas delas são, por exemplo, a poupança. Na poupança você pode começar com menos de R$ 30. O Tesouro Direto também. O CDB de algum banco, né? Que o CDB é basicamente você emprestar dinheiro para algum banco. Um investimento de fundo DI. O Nubank, que também que é uma conta corrente remunerada, quando você coloca o seu dinheiro no Nubank, ele vai estar rendendo aproximadamente 100% do CDI, que é mais ou menos a mesma coisa que rende o Tesouro Selic, certo? Então o Nubank é uma ótima opção de investimento para você que tem menos de R$ 30 também. Também é possível investir em renda variável, como ações e fundos imobiliários com menos de R$ 30. Mas Yuri, faz sentido você investir com menos de R$ 30? Por que eu investiria com menos de R$ 30? Isso dá resultado? E sim, faz sentido você investir, faz muito sentido, é importante que você comece a investir, mesmo que você tenha menos de R$ 30 para começar, por dois motivos. E até o final desse vídeo, você vai entender quais são esses dois motivos. E qual a diferença entre você não ter dinheiro e você não guardar dinheiro? Porque muita gente acha que, eu não tenho dinheiro para investir, eu só tenho R$ 30 por mês, eu só tenho R$ 50 por mês, eu só tenho R$ 100, 200, 300, R$ 500, eu tenho pouco. E aí que tá. O que você não sabe é que com esse pouco você já pode começar a investir. Você já pode separar seu dinheiro para proteger esse dinheiro no futuro, para proteger seu patrimônio, conforme você vai atingindo a idade mais avançada, conforme você quer dar mais qualidade de vida para você mesmo, para sua família, de repente para sua esposa, o marido, para seus filhos. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega no final da vida, percebe que no final da vida não, né? Chega em algum momento da carreira, ali na metade da carreira, no final da carreira, e ela percebe que ela não acumulou o patrimônio que ela gostaria, ela não tem a renda que ela gostaria de ter, ela não tem a liberdade que ela gostaria de ter, seja de tempo, seja liberdade geográfica, de querer morar em outro lugar, ela não pode, porque ela tem que se dedicar ali ao trabalho dela. Então falta liberdade para essa pessoa justamente porque ela não investiu, ela não separou dinheiro, certo? Essa pessoa às vezes quer colocar o filho na melhor escola e não pode, porque ela não separou dinheiro, ela não tem dinheiro para poder arcar com esse custo que seria colocar o filho na melhor escola. Quando os pais dessa pessoa passam por alguma emergência, ela não tem condição de ajudar essa pessoa, porque ajudar os pais dela, por exemplo, ela não tem dinheiro para ter uma segurança, ter uma tranquilidade, e é isso que o dinheiro dá. Ele dá tranquilidade, ele dá segurança, ele dá estabilidade para você, certo? Então, às vezes a pessoa pensa, não tenho dinheiro para começar. E a verdade é que você provavelmente tem, certo? Por quê? Porque é possível investir com pouco dinheiro e você não ter dinheiro, muitas vezes pode significar que você não está guardando dinheiro, que são coisas diferentes. Uma coisa é você não ter dinheiro. Imagina que é uma família que tenha um membro da família que ganha um salário mínimo e tenha que arcar com um custo de 5 pessoas, 6 pessoas. Realmente essa pessoa não tem dinheiro disponível ali sobrando para ela investir. Isso é não ter dinheiro. Mas tem pessoas que ganham 6 salários mínimos, 10 salários mínimos, 15 salários mínimos e dizem que não sobra nada no final do mês. Então isso não é verdade, certo? Isso é porque a pessoa não está guardando dinheiro, ela não está separando dinheiro, ela não está investindo o dinheiro dela. Então, se esse é o seu caso, se você acha que não tem dinheiro para investir, eu quero que você se pergunte: te falta dinheiro ou te falta prioridade, certo? Porque se te falta dinheiro, você está numa situação muito complicada financeiramente. Eu conheço gente com dívida que conseguiu arrumar dinheiro para sair da dívida e começar a investir. Então, se te falta dinheiro é uma coisa, mas se te falta prioridade, é porque você não está pensando no seu futuro, você não está pensando em dar uma qualidade de vida melhor para você mesmo, para seu marido, para sua esposa, para seus filhos, para seus pais, né? Você não está pensando em ter uma liberdade no futuro maior, seja financeira, de você não se preocupar com dinheiro, seja geográfico, de você se mudar para algum lugar, seja de tempo, de você receber uma renda dos seus investimentos, por exemplo, que seja suficiente para pagar suas despesas, e aí você alcança a liberdade financeira, e aí você vai ter liberdade de tempo, certo? Então, se te falta prioridade ou se te falta dinheiro, é uma pergunta que você tem que se fazer quando você vai começar a pensar em investir, certo? E por que saber investir, mesmo que com pouco dinheiro, é tão importante? Por dois motivos.
O primeiro, porque o tempo é a principal variável dos juros compostos. Yuri, o que isso significa? Significa que duas pessoas que têm a mesma idade, vamos dizer que estão com 22 anos, 23 anos, estão ali no começo de carreira, estão recebendo seus salários, uma delas começa a investir, mesmo que com pouco, mesmo que com R$ 30. A outra não. A outra diz que vai deixar mais para frente, porque investir é uma coisa de rico, investir é uma coisa que ela não tem condição de fazer, porque ela ganha pouco, porque é melhor gastar o dinheiro hoje do que pensar no futuro. Daqui a 5 anos eu vou pensar em dinheiro, daqui a 10 anos eu vou pensar em dinheiro. É melhor pensar no hoje, gastando o que eu quero gastar, comprar aquele tênis novo, aquele sapato novo. Só que o que essa pessoa não pensa é que ela no futuro vai precisar possivelmente pagar algumas despesas dos pais, de saúde, vai querer colocar o filho na melhor escola, vai querer pagar um plano de saúde, um plano dentário para o filho, vai querer colocar o filho para aprender inglês, ou os filhos para aprender inglês, certo? Então, você saber investir o mais cedo possível, vai colocar o tempo, que é o principal fator dos juros compostos, a seu favor, e o tempo, ele tem um impacto nos investimentos que é exponencial, ou seja, ele cresce assim. Ele por muito tempo vai crescendo, que parece uma linha reta, crescendo aos poucos, mas mais na frente ele cresce exponencialmente. E a cada ano que você investiu, é mais dinheiro que você vai ter no futuro. Então, duas pessoas que começam a investir, uma delas começa a investir com 30, 50, 100 reais ali por mês, da mesada, por exemplo, aos 22 anos, e a outra que vai começar aos 27, essa primeira aqui, só de começar aos 22 anos, vai ter essa vantagem principal de 5 anos na frente do tempo a favor dela, certo? Se você quer ter uma reflexão sobre isso, pense o seguinte: imagine que seu pai, ou sua mãe, ou os dois, tivessem separado o dinheiro para você, tivessem investido por você, desde que você nasceu até hoje, certo? Então pense quantos anos você tem? Você tem 20 anos, 30 anos. Se seus pais tivessem investido todo mês R$ 30 para você, quanto dinheiro você teria hoje, certo? Se você tem 30 anos, eu já fiz essa conta aqui para você. Caso você tenha 30 anos e seus pais tivessem começado a investir por você quando você nasceu, se eles tivessem colocado R$ 30 por mês durante esses 30 anos, você teria hoje aproximadamente R$ 105.000, baseado no histórico da rentabilidade da Bolsa de Valores no Brasil dos últimos 30 anos, certo? Então você teria R$ 105.000 na sua conta. Se você não tem esse dinheiro, se você não tem, e esse dinheiro, diga-se passagem, significa liberdade, significa você ter uma proteção financeira, uma tranquilidade financeira, uma segurança, certo? Você tem um dinheiro que está ali blindado, rendendo para você todo mês, certo? Então, se você não tem esses R$ 105.000 na sua conta, pense que você poderia ter se seus pais tivessem separado aqueles R$ 30 para você há 30 anos, certo? A cada mês durante 30 anos. Mesma coisa você pode fazer por você mesmo ou por seus filhos. Se você quer começar, pense que daqui a 10 anos o tempo vai se passar de qualquer modo. Então, os próximos 10 anos vão se passar. Se você pode separar ali, seja a situação que você tiver, R$ 30, R$ 50, 100, 200, 300, R$ 1.000, quanto você puder separar por mês para investir, vai ter um impacto muito grande no seu patrimônio e, consequentemente, na sua liberdade nos próximos 5, 10, 15, 20 anos ou até mais, certo? E outra coisa, olha só, se seus pais, né, tivessem investido, ao invés de investir R$ 30 por mês para você durante os últimos 30 anos, eles tivessem investido R$ 300 por mês, você não teria R$ 105.000. Você teria R$ 1.050.000 de patrimônio hoje, aos 30 anos, caso seus pais tivessem feito isso. Então esse é o impacto do tempo no juros compostos, certo? Então esse é o primeiro motivo que você deve começar a investir o mais cedo possível, porque quanto mais cedo você investe, maior vai ser seu patrimônio. E o segundo ponto, que é tão importante quanto esse, é que você cria casca quando você começa a investir o mais cedo possível, mesmo que seja com pouco dinheiro, certo? Então muita gente tem medo de investir, tem insegurança, acha que vai perder o dinheiro, com razão. Se você não tem conhecimento necessário para investir, o ideal é que você aprenda e depois você invista, certo? Então, se você não tem o conhecimento necessário, você vai ficar com medo de investir. E aí você demora para tomar a decisão de começar a investir. Pare para pensar, faz quanto tempo que você não se prometeu que ia começar a tomar conta das suas finanças? Que você não ia começar a investir, ia comprar a primeira ação, que você não ia começar a separar um dinheiro para um casamento, para uma viagem que você ia fazer, para comprar o primeiro carro. Então, há quanto tempo você não se promete que vai fazer isso e você ainda não fez, certo? Então esse é o ponto. Quanto mais cedo você começa, mais casca você cria. Se você começa a criar essa casca o mais cedo possível, você perde o medo e você começa a investir mais. Colocou R$ 30, viu que não é um bicho de 7 cabeças? No próximo mês você coloca 60, coloca 90, coloca 120, coloca 300, certo? E vai aumentando o valor que você vai investindo. Então um dos principais motivos, se não o principal,
que as pessoas deixam de investir é porque não tem medo e não tem conhecimento. E você vence esses dois problemas no momento que você começa a investir todo mês, ainda que seja com apenas R$ 30 por mês, certo? Então, quando você faz isso, você acumula um patrimônio gigantesco ao longo dos anos, tá bom? E por que você deve investir tempo e investir conhecimento para que você investir dinheiro, para você começar a procurar seus sonhos, começar a querer alcançar suas metas? Porque simplesmente, se você não fizer isso o mais cedo possível, e se você não fizer isso por você, você vai ter que depender que outra pessoa faça isso por você. E na maioria dos casos, as pessoas acabam dependendo do governo para fazer isso por elas. Então elas trabalham a vida todinha, durante 30 anos, que são 30 longuíssimos anos, dependendo se você não trabalha com o que você gosta. Você vai passar trabalhando ali por 30 anos, ou até mais do que isso, certo? Para você se aposentar e depender do INSS. Depender de receber um salário mínimo, 2 salários mínimos, com sorte receber 5 salários mínimos. Quando na verdade você poderia ter um patrimônio literalmente milionário, né? Como eu falei, se você investe R$ 300 por mês durante 30 anos, pegando a rentabilidade histórica da Bolsa, você teria mais de R$ 1 milhão. E isso daí criaria uma renda passiva para você de aproximadamente R$ 60 mil ou mais, até R$ 100 mil por ano, certo? Então você não dependeria da Previdência Pública, você teria sua própria fonte de renda, você teria um patrimônio literalmente milionário, tendo começado com R$ 300 por mês durante 30 anos nesse exemplo. Se você tem mais dinheiro do que isso, ótimo, consegue investir 600, investe 600. Tem gente que consegue investir 1.000, 2.000. Quanto mais você investe, e mais cedo você investe, mais rápido você alcança esses objetivos que você quer alcançar, certo? E olha só, quando eu comecei a investir, quando eu comecei a ensinar pessoas a investir, as primeiras pessoas para quem eu ensinei tinham entre 18 e 22 anos. Pensa só, as primeiras pessoas que eu comecei a ensinar a investir, quando eu reservei uma sala no Sebrae e chamei 10 amigos, a maioria deles tinha entre 18 e 22 anos. Agora, se pergunta o seguinte, quantas pessoas que vocês conhecem entre 18 e 22 anos têm muito dinheiro para investir? Pouquíssimas delas, né? Era exatamente o caso dessas pessoas. Muitos deles começaram a investir com R$ 50 por mês, outros com 30, certo? Outros com 100, outros com 200. Por quê? Porque um estudante universitário, todo mundo aqui sabe disso, o universitário não é rico, o universitário não tem dinheiro sobrando, o universitário não tem R$ 2.000 por mês para investir. Mas ele começando ali, no começo da universidade dele, pensa, com 18 anos, 20 anos, começando com R$ 100 por mês, ele já vai criar um aprendizado sobre bolsa de valores, sobre investimento, ele já vai perder o medo, ele já vai querer buscar mais informações e ele vai estar anos, literalmente, na frente de outras pessoas que tiveram medo, tiveram insegurança, começaram a investir depois com mais dinheiro e acabaram perdendo dinheiro. Quantas pessoas eu não conheço que perderam mais de R$ 10.000 na bolsa porque começaram com tudo, entraram na bolsa sem ter o conhecimento necessário, ali com seus 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos anos, entraram na bolsa com tudo, perderam 10 mil, 15 mil, 20 mil reais. Por quê? Porque faltava o conhecimento necessário para começar, faltava se conhecer melhor. Tem uma frase de Charlie Munger, que é sócio de Warren Buffett, que ele fala o seguinte, a Bolsa de Valores é um dos lugares mais caros para você se conhecer, certo? A Bolsa de Valores é um dos lugares mais caros para você se conhecer, porque a pessoa vai se conhecer na Bolsa com 10 mil reais, com 20 mil reais, com 30 mil reais, ela acaba descobrindo, infelizmente, que ela era uma pessoa que não tinha o controle emocional necessário para poder investir na Bolsa de Valores. Por quê? Porque ela simplesmente não criou esse controle emocional. Você não nasce com esse controle emocional, com esse conhecimento, com essa noção de finanças comportamentais. Você não nasce com isso. Você tem que criar isso. É isso que eu estou chamando de casca, que é basicamente essa noção de finanças comportamentais. É que você cria, principalmente quando você entra na Bolsa, com pouco dinheiro. Você coloca primeiro o pé na água para ver se ela está fria, você não simplesmente mergulha com os 2 pés nela, tá bom? Então esse é o ponto. Pense nessas pessoas que tinham entre 18 e 22 anos, que fizeram parte do primeiro treinamento de investimentos que eu fiz e que elas não tinham praticamente nenhum dinheiro para começar a investir. Você com certeza tem mais dinheiro do que elas para começar a investir, tá bom? Fora isso, eu conheço uma pessoa que estava endividada, olha só, não é uma pessoa que está com dinheiro sobrando, é uma pessoa que estava endividada e que quitou a dívida dela e tem mais de 30 mil reais investidos no Tesouro Direto. A pessoa foi de endividada para ter mais de 30 mil reais investidos, tudo isso em menos de 60 dias. Então, se essa pessoa que estava endividada e conseguiu começar a investir, por que você, que provavelmente não está endividado, não vai conseguir começar a investir, não vai conseguir separar dinheiro, não vai conseguir tirar ali uma pequena parte do valor que você recebe por mês para investir, certo? E por falar nisso,
tem um conceito muito interessante que os ricos ensinam, né? Se você for atrás de Robert Kiyosaki, que é o autor de Pai Rico, Pai Pobre, ele fala isso. Ah, o autor de Segredos da Mente Milionária também, que é T. Hank Haver, também ele fala muito isso, que é o seguinte: os ricos, diferentemente dos pobres e da classe média, os ricos se pagam primeiro. Ou seja, eles separam parte do dinheiro, assim que eles recebem, recebi, por exemplo, 10 mil reais, separo ali R$ 1.000, separo ali R$ 2.000, antes de começar a gastar. Qual é o meu salário? Eu recebo 2 mil por mês, já separa ali 10%, por exemplo, R$ 200. Já separa isso para você pensar no seu futuro, para você investir, para você ter segurança, para você ter estabilidade, para você ter tranquilidade, para você blindar seu dinheiro, para você se proteger de eventos inesperados que vão acontecer na sua vida, certo? Para você ter dinheiro para os seus filhos, para você ter dinheiro para os seus pais, para você ter dinheiro para sua esposa, para o seu marido, para você mesmo, certo? Então, quando você recebe a renda, você se paga primeiro. Isso é uma coisa que os ricos fazem, tá bom? E a maioria das pessoas não. Elas fazem o contrário disso. Elas recebem o dinheiro, né? Tem gente que recebe 5 mil reais por mês, gasta os 5 mil, aí ganha uma promoção. Agora passa a ganhar 7 mil reais por mês. E o que a pessoa faz no mês seguinte? Ela torra os 7 mil reais. Ela passa a ganhar 8, ela torra 8 mil reais. Ela tenta fazer com que, ela tenta guardar o que sobra. E aí geralmente não vai sobrar nada, porque sempre aparece um novo gasto, alguma coisa inesperada, um novo tênis que ela queria comprar, um novo carro que ela decide trocar. E isso faz com que ela nunca alcance a liberdade que ela quer alcançar. Faz com que ela nunca tenha a situação que ela quer ter, certo? Então, esse é o ponto. Se a pessoa começa a separar o dinheiro, se pagar primeiro, ela consegue alcançar esses sonhos muito mais rápido e muito mais fácil. Uma maneira de você pensar nisso é pensar o seguinte: imagine que o governo decidiu que vai colocar um imposto de 10% no seu salário, né? Imagine que você ganhe 5 mil reais por mês e o governo vai colocar 10% de imposto no seu salário. Ou seja, todo mês agora você vai ter que pagar mais 500 reais de imposto, fora tudo o resto que você já paga, todos os gastos que você já tem, você vai pagar agora mais 5.500 reais por mês. O que vai acontecer? Você vai reclamar, você vai falar mal do presidente, do governador, do deputado, do sei lá o quê, do vereador, de todo mundo, mas no final das contas você vai pagar do mesmo jeito, porque é lei que você pague aqueles 500 reais. Então por que você não cria o seu próprio imposto, o seu autoimposto? Você não separa aqueles 500 reais por mês para você investir. Ah, Yuri, mas eu não ganho 500, eu ganho 2 mil. Então separe 10%, separe 200. Ah, Yuri, não consigo separar 200. Então separe 5%, separe 100, certo? No momento que você começa a separar esse dinheiro, você começa a investir esse dinheiro, você começa a criar essa casca, começa a criar essa segurança em saber o que você está fazendo com o seu dinheiro e ver seu patrimônio crescendo, é o momento que você se aproxima muito mais da liberdade financeira que você procura, certo? Então, o primeiro ponto de como as pessoas fazem errado essa parte de você começar a investir mesmo com pouco dinheiro. A primeira coisa que as pessoas fazem, elas investem no que elas não entendem. Então, quantas pessoas você não conhece, você tem amigos que já fizeram isso, ou até mesmo você já pode ter feito isso, de você querer fazer um primeiro investimento e você coloca ele naquela ação que está bombando mais, ou naquela criptomoeda que está bombando mais. Quem você não... você com certeza conhece alguém que colocou dinheiro em Bitcoin, em Ethereum, ou naquela criptomoeda que ninguém ouviu falar, somente porque a pessoa via um alto potencial de crescimento, mas ela não se atentava aos riscos daquele investimento. Ela não se atentou que ela podia ter perdido dinheiro, e muitas vezes perdeu dinheiro com esse investimento, certo? Então, as pessoas não se atentam a isso, e por isso elas acabam perdendo dinheiro. Então, o primeiro erro é você investir no que você não entende. O segundo maior erro que as pessoas fazem de errado também é você não se pagar primeiro. Você não separar dinheiro pensando no seu futuro, pensando no investimento, pensando na liberdade que aquele dinheiro pode te proporcionar no futuro. Esse é o segundo erro, você não se pagar primeiro, tá bom? Então, quando você não se paga primeiro, nunca vai sobrar dinheiro para você investir, para você aumentar seu patrimônio, para você alcançar aquele sonho que você quer alcançar, fazer aquela viagem que você quer fazer, pagar aquele carro que você quer comprar, dar entrada naquela casa dos seus sonhos, né? Ter uma condição de pagar uma melhor escola da cidade para o seu filho, pagar uma escola de inglês para o seu filho, pagar um esporte, uma natação, um karatê, um basquete para o seu filho, certo? Pagar a conta dos seus pais quando eles precisam de ajuda. Então você não consegue fazer isso se você não se paga primeiro, se você não separa dinheiro primeiro, se você não investe primeiro, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com menos de 30 reais, você consegue fazer isso, certo? E, como eu já falei, tem investimentos que você consegue investir ainda que com menos de 30 reais. Então, alguns desses investimentos eu já falei, né? Que é o caso, por exemplo, o mais simples dele, o mais fácil deles, é você colocar o dinheiro na poupança. Mas tem investimentos que rendem mais do que a poupança, que são opções melhores que a poupança. Por exemplo, no ano passado, a poupança do ano 2021, a poupança rendeu menos de 3% no ano todo.
Já investimentos como Tesouro Selic, ou mesmo dinheiro que você colocou no Nubank, caso você tenha conta no Nubank, o dinheiro que você coloca no Nubank, ele rendeu no ano 2021 mais de 4%. Então você prefere o quê? Render menos de 3% ou mais do que 4% com a mesma segurança? É melhor mais de 4%, certo? Então se você tem dinheiro na poupança, que é uma das opções de você investir com menos de R$ 30, é muito melhor que você tire de lá e abra uma conta no Nubank e coloque o dinheiro no Nubank, porque vai render mais do que na poupança, certo? E olha só, essa diferença que foi de menos de 3% para mais de 4% foi no ano 2021. Agora que as taxas Selic e CDI subiram, essa diferença vai ser ainda mais discrepante no ano 2022. Então você vai literalmente perder dinheiro, jogar dinheiro fora, se você deixar na poupança, ao invés de colocar no Nubank, por exemplo, certo? Yuri, não quero Nubank, quero um investimento que seja considerado o mais seguro possível. Então você pode colocar no Tesouro Selic. Apesar do Nubank ser consideravelmente seguro, você pode colocar no Tesouro Selic se você quer o máximo de segurança do país. Por quê? Porque o Tesouro Selic é o investimento mais seguro do país. Então uma alternativa é você colocar no Tesouro Selic, que aí o seu dinheiro vai estar rendendo tanto quanto no Nubank e vai ser no investimento mais seguro do país, certo? Mas o Tesouro Selic, nesse momento, ele está a um preço maior do que R$ 30. Ele está mais do que R$ 100. Então você não consegue investir com menos de R$ 30, como é o caso no Nubank, por exemplo. Tá bom? Também é possível você investir em ações ou fundos imobiliários. Ações de várias empresas estão custando menos de R$ 30. E quando você compra uma ação da empresa, você se torna sócio daquele negócio e você passa a receber os dividendos daquele negócio. Ou seja, sempre que a empresa tiver lucro e ela distribui esse lucro para os acionistas, você que é um deles acaba recebendo esse dinheiro. Só para dar um exemplo para vocês, no ano 2017, se não me engano foi em 2017, eu descobri que meus pais colocavam dinheiro para mim na previdência privada. Quando eu fui ver, aquela previdência privada estava rendendo 3% bruto ao ano. Mas olha só, 3% ao ano, num ano que a inflação era mais de 3%, ou seja, se tivesse rendendo isso, 3% líquido, eu ainda assim estaria perdendo para a inflação, mas ele rendia 3% antes de imposto, antes de taxas, que dá 1,5%, então 1,5% embora de taxa, sobrava outro 1,5%. Então olha só, era 1,5% que sobrava líquido para vencer a inflação e render mais do que ela, que era o que não estava acontecendo. Em outras palavras, esse investimento, que era a previdência privada, estava literalmente fazendo com que eu perdesse dinheiro todos os meses. Quando eu percebi isso, eu tirei o dinheiro lá e um dos investimentos que eu fiz foi justamente investir na seguradora que oferecia o serviço daquela previdência privada. E adivinhe só, a seguradora me pagou 10% ao ano em dividendo desde que eu comprei as ações dela lá em 2017, 2018, certo? Em outras palavras, é muito melhor financeiramente você se tornar sócio dessa seguradora do que você ser cliente dela. Por quê? Porque, é claro, ela vai te dar uma taxa ali, uma porcentagem de rentabilidade ali ao ano, que a maioria das pessoas nem olha quanto é, nem presta atenção quanto é que é a taxa que eles estão cobrando, nem presta atenção quanto são com a rentabilidade que está tendo aquele investimento. As pessoas não prestam atenção nisso, mas é claro, os donos daquela seguradora sabem muito bem que está uma vantagem excelente para eles. E eles vendem aqueles seguros para as pessoas, vendem aquela previdência para as pessoas que tem um péssimo retorno, que tem altas taxas, lucram muito com isso e distribuem grande parte desse lucro para os seus acionistas, certo? Então, no momento que eu troquei de ser cliente dessa seguradora, que eu tirei meu dinheiro da previdência privada com essa seguradora e me tornei sócio dela, eu passei a receber, saiu de 1,5% ao ano para receber 10% ao ano em formato de dividendos. Então, quando você investe em ações, quando você investe em fundos imobiliários, e um fundo imobiliário nada mais é do que um condomínio que possui vários imóveis, e esses imóveis pagam aluguel. E você que é cotista de um fundo imobiliário desse, que você pode ser com menos de R$ 30, você passa a receber rendimentos, que são basicamente esses aluguéis que os imóveis estão pagando. Então imagine que você pode ser um proprietário de um shopping, proprietário de um hospital, proprietário de um galpão logístico. Com menos de R$ 30 você consegue fazer isso e você consegue receber aluguéis mensais desses fundos imobiliários, certo? Tudo isso com menos de R$ 30. Yuri, e como fazer se eu não tenho dinheiro para começar, se eu literalmente só tenho menos que R$ 30? Então você pode seguir o método 5x30. E esse método eu recomendo, inclusive, para quem tem mais dinheiro para investir, mas vai começar na bolsa e quer vencer a insegurança. Como assim, Yuri? O método 5x30 basicamente é o seguinte: você vai investir R$ 30 por mês durante 5 meses. Ou seja, 5 vezes de R$ 30 por mês. Com isso, você cria casca, ou seja, você cria aprendizado, você cria know-how, você coloca R$ 30 na bolsa, você vê que vai valorizar 10%, por exemplo, mas você não vai ficar eufórico,
porque R$30, 10% são só R$3. Se desvaloriza 20%, por exemplo, você não vai ficar deprimido porque foram só R$6. Então é um ótimo número para você começar a investir, para você entrar na bolsa, são os R$30. E aí você faz isso durante 5 meses. Você analisa a empresa, você analisa o fundo imobiliário, coloca ali R$30 e vai fazendo isso durante 5 meses. Você vai criar casca, você vai criar know-how, você vai criar aprendizado sem arriscar dinheiro, porque R$30 por mês é dinheiro que não vai fazer falta para você, provavelmente. Você não vai arriscar dinheiro e você vai aprender e você vai criar segurança para começar a investir muito mais dinheiro ao longo do tempo. Então a dica é, siga essa técnica do 5x30 se você quer começar a investir em ações e fundos imobiliários com mais segurança, com mais confiança, com menos risco para você, tá bom? E lembrando, a gente sempre fala muito aqui de segurança, de risco, porque justamente a ideia que eu quero passar para vocês é que o patrimônio, o dinheiro, é uma coisa séria. É uma coisa importante que você tem que proteger antes de você querer procurar alta rentabilidade. Você tem que ter segurança, estabilidade, proteção, tranquilidade com aquele dinheiro que você tem. Você quer proteger seu patrimônio antes de buscar ganhar mais. Tem uma frase que é de Warren Buffett que eu acho muito interessante, que é o seguinte: eu não arrisco, que ele fala assim, eu não arrisco dinheiro que eu tenho e preciso, e que meus sócios, minha família, tem e precisa, por dinheiro que a gente não tem e não precisa. Eu não arrisco o dinheiro que eu tenho e preciso por dinheiro que eu não tenho e não preciso. Em outras palavras, o principal foco dele é segurança. Não é à toa que no ano 2021, com toda a pandemia que aconteceu no ano 2021, as 10 pessoas mais ricas do mundo, 9 delas terminaram o ano mais pobres, certo? O Warren Buffett foi o único que terminou o ano mais rico do que ele começou. O único das 10 pessoas mais ricas do mundo, certo? Não é à toa. Por quê? Porque o foco dele é proteção em primeiro lugar e rentabilidade em segundo lugar. E é isso que eu quero passar para vocês também, certo? Não é à toa que a frase de Warren Buffett, a mais famosa dele, como é? É a frase sobre... a regra número 1 é não perca dinheiro. E a regra número 2 é não esqueça a regra número 1. A regra número 1 é não perca dinheiro. E a regra número 2 é nunca esqueça a regra número 1. Certo? Que é basicamente você focar em proteção, focar em proteger seu patrimônio, saber que dinheiro é uma coisa séria, que você não está aqui para brincar com dinheiro, para jogar com dinheiro, você está aí para proteger seu dinheiro e depois aumentar sua rentabilidade, seu patrimônio. Yuri, qual o passo a passo para começar a investir nesses investimentos que você citou? Primeiro de todos, o mais básico possível seria o Nubank, né? Então você colocar o dinheiro no Nubank, basicamente você precisa fazer o quê? Criar uma conta no Nubank. Isso você consegue fazer online, você pode baixar o aplicativo do Nubank no seu celular ou abrir sua conta pelo computador. É muito fácil, muito prático, em questão de horas você consegue criar sua conta no Nubank. Criando sua conta no Nubank, basta transferir o dinheiro por Pix para o Nubank e o dinheiro vai ficar lá rendendo 100% do CDI. Yuri, quanto é 100% do CDI? Basicamente, ele é próximo da taxa Selic, que nesse momento que eu estou gravando o vídeo está em mais de 9%, certo? Então ele rende mais do que a poupança, que está atualmente em 6%, e ele tem liquidez, então você pode tirar o dinheiro quando você precisar, porque ali é uma conta corrente, tá bom? E ele é a melhor alternativa para quem não investe, para quem tem dinheiro na poupança, para quem tem dinheiro parado na conta corrente que não remunere, tá bom? Primeira opção é o Nubank. Se você já tem o dinheiro separado, já tem, digamos, sua reserva de emergência montada, o segundo passo para você é investir em ações. E aí você vai investir em ações, vai investir em empresas, vai se tornar sócio de bons negócios, dos maiores negócios do Brasil, na verdade, e do mundo, inclusive, com menos de R$30. A dica é você seguir o método 5x30, ou seja, todo mês você investe R$30 por mês, você fazendo isso ao longo de 5 meses. E aí você vai criando casca, você vai criando know-how sobre qual é o melhor negócio para você investir. Você vai investir, você não vai sentir medo de ter feito aquela compra, de ter comprado aquela ação, de ter vendido aquela ação. Por quê? Porque é pouco dinheiro que você está colocando. E o segundo ponto, tão importante quanto, ou até mais do que esse, você vai se conhecer melhor. Então, por você estar colocando seu dinheiro na prática, você vai saber se você é a pessoa que tem mais aversão ao risco, que tem mais medo de ver o seu dinheiro desvalorizando ali 10%, 15%, 20%, ou se você vai ficar tranquilo em relação a isso. Então, você vai se conhecer com pouco dinheiro, né? Repito aquela frase que eu falei no começo do vídeo, que é: a Bolsa de Valores é um lugar muito caro para você se conhecer. Então, você quer começar com pouco dinheiro porque você não quer arriscar o dinheiro que você tem na Bolsa de Valores, tá bom? Você está começando, você tem que criar aprendizado, tem que criar know-how, tá bom?